E aí, meus amigos são paulinos, estou aqui novamente nesta quarta, trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do São Paulo, que conseguiu a proeza de ser eliminado da Copa do Brasil, derrotado lá em Caxias do Sul pelo Juventude pelo placar de 3-1. Ferreirinha expulso com 30 segundos de jogo após a saída de Luciano machucado e um segundo tempo horroroso, onde o São Paulo cedeu os lados do campo para a equipe do Juventude e era só chuveirinho na área, e aí a defesa São Paulina não estirava nada. Enfim, resultado horroroso. E agora, o que vai acontecer com o São Paulo? Roger vai ficar? Enfim, estou trazendo as análises desse pós-jogo do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Como uma agressão, lhe dar vermelho direto, foi o que aconteceu. Há muitas opiniões diferentes a respeito desse lance e é preciso que se discuta porque o jogo terminou 3-1, São Paulo chegou a fazer um gol com o Tapia no final, depois levou o terceiro gol do Juventude, mas esteve por momentos, até heroicamente, com um jogador a menos, a caminho dos pênaltis. Não foi o que aconteceu e o jogo passa por muitas situações, mas a principal delas, a meu ver, foi ter ficado com um jogador a menos num confronto que o São Paulo tinha a vantagem no jogo de ida, mesmo que fosse uma vantagem pequena. A quem o São Paulo deve atribuir uma eliminação como essa, além dos próprios defeitos e das falhas cometidas nas oportunidades não alcançadas no primeiro jogo e na maneira como o time se colocou hoje em uma situação arriscada. E não é querer ficar aqui dizendo, olha, quem assistiu o Sport Center depois da partida de ida lembra, a gente falou, o São Paulo vai correr risco, a classificação está sob ameaça, o Juventude tem todos os motivos para acreditar que pode virar esse placar. E foi exatamente o que aconteceu. Dentro das circunstâncias que às vezes premiam, entre aspas, jogos de copas, esses confrontos em mata-mata. Um jogador é expulso, uma bola bate nas costas de alguém e entra, e tudo se modifica em um segundo. Foi o que aconteceu hoje. O São Paulo só tem a reclamar dos próprios erros, eu ia falar irresponsabilidade, talvez essa seja uma palavra muito forte para o Ferreirinha, talvez imprudência do Ferreirinha, o risco que ele assumiu de ser expulso, mesmo que algumas pessoas possam considerar o cartão vermelho direto um pouco de exagero, talvez essa qualificação para o lance seja correta, mas o Ferreirinha não precisava ter feito isso, não podia ter feito isso, menos de 30 segundos depois de entrar em campo. Daqui a pouco eu vou colocar as aspas também da entrevista do Calleri, e ele falando que a culpa é toda dos jogadores e assumindo essa culpa também. É uma entrevista muito forte e uma entrevista que eu tenho certeza que os torcedores do São Paulo estavam esperando por isso. Inclusive um pedido de desculpas também por essa eliminação e pelos últimos jogos que o São Paulo não consegue vencer. Já são 5 jogos que o São Paulo não consegue vencer. Já mostramos aí como foi e como foram os melhores momentos, mas é um São Paulo que não estava bem no 11 contra 11 e aí ficou tudo muito mais difícil quando estava no 10 contra 11, mas isso aconteceu também no primeiro jogo e o São Paulo não conseguiu demonstrar a superioridade que o Juventude, conseguiu mostrar neste segundo tempo. Eugênio Léo, daqui a pouco eu coloco a entrevista, mas quero a tua opinião também sobre essa partida do São Paulo e essa eliminação. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite. Fãs do esportes. A eliminação do São Paulo é consequência de um momento maluco que o clube atravessa, né? É um clube que se auto-boicota diariamente. E ele foi para essa partida na esteira de um áudio do seu presidente vazado, explicando que não tinha como demitir ninguém, porque não tinha dinheiro para isso. Acho que houve gente dentro do São Paulo torcendo para ele ser eliminado hoje, para poder arrumar mais uma maneira de forçar a saída do técnico. O São Paulo, ou pessoas do São Paulo, parte da torcida, parte de pessoas que vivem lá dentro, nunca aceitaram a contratação do Roger Machado. Sim. E fazem pressão pela sua saída desde o primeiro dia. E talvez hoje tenham encontrado aí alguma alegria na eliminação vexatória da Copa do Brasil, porque é uma competição importante que rende dinheiro, ainda mais para um clube que está desesperado. A classificação, desesperado por grana, a classificação ajudaria bastante nesse momento. E tudo é consequência dentro do campo. Os jogadores vão assumir responsabilidades, eles se colocam nessa condição, podem assumir
O técnico pode também assumir a parte dele. Todos têm parte de culpa. Mas é um São Paulo que vai, a cada dia que passa, se enfiando num buraco sem tamanho por conta dele próprio. É algo que acontece, vai acontecendo com o tempo e não parece ter volta. O São Paulo não parece ter forças para se unir, para dar a volta por cima, enquanto instituição. É uma instituição rachada que se apequenou com o tempo. São Paulo de hoje não é o São Paulo dos anos 80, 90, especialmente dos anos 90, até o final dos anos 2000. O São Paulo entrou numa decadência gigantesca e não se enxerga possibilidade nesse momento. Claro que o futuro a Deus pertence, tudo pode acontecer, mas nesse momento você não consegue enxergar o São Paulo saindo dos próprios problemas que muitas vezes são criados lá dentro, por pensamentos divergentes, por vaidades, por interesses políticos, e a gente vê mais uma eliminação inesperada. Aí, se a gente for para o detalhe do jogo, do duelo, sim. Mais uma vez o São Paulo deixou de fazer gols no Morumbi que poderiam ter dado uma tranquilidade muito grande para o jogo de hoje, mas a verdade é que hoje, desde o primeiro minuto, o Juventude foi melhor, antes mesmo da expulsão impensada, num lance assim inexplicável do Ferreirinha. Vamos colocar daqui a pouco a imagem do Ferreirinha, vamos colocar a entrevista do Calleri, mas nós vamos ao vivo conversar agora com Eduardo Afonso. Ele acompanhou o in loco e lá em Caxias e vai trazer então as últimas informações do São Paulo e também do Juventude. Fala, Edu, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Boa noite a você, boa noite ao Kifuri, ao Eugênio Leal. Vamos falar um pouquinho a respeito deste jogo e desse clima. Está tudo pronto aqui numa das salas do Alfredo Jaconi para entrevista do Roger Machado, ou quem sabe do Rui Costa, para falar do futuro do Roger Machado. A pressão é muito grande interna no Morumbi para que isso aconteça, a saída do técnico Roger Machado. E isso ficou muito claro, a qualquer momento essa porta vai ser aberta. Isso ficou muito claro no que aconteceu durante a semana, principalmente o áudio que vazou do presidente Maciz, em que ele expõe claramente que por ele mandaria o Roger embora, mas não havia o fundamental, a multa de 2 milhões, o dinheiro para pagar essa multa. Mas chegou num ponto que talvez o dinheiro não seja, neste momento, o mais importante para o São Paulo e tentar dar uma resposta para a torcida. Por exemplo, o Baby, que é uma representação muito forte da torcida organizada do São Paulo, já colocou vários posts nas suas redes sociais pedindo a imediata saída. Então o clima está muito pesado, a gente está na expectativa aqui para que o Roger apareça, conceda entrevista, fale por que o São Paulo perdeu esta classificação e com ele, foi um pedido nosso, dos jornalistas que aqui estão, venha também o Rui Costa para explicar se está tudo mantido com o Roger no cargo, independentemente dos resultados, 6 gols tomados nos 2 últimos jogos, uma eliminação para lá de precoce num torneio que o São Paulo visa não só título, mas principalmente a parte financeira. Só hoje, com essa queda, o São Paulo deixa de ganhar 2 milhões de reais pela classificação às oitavas de final. E em meio a tudo isso que acontece dentro de campo, um reflexo do que acontece fora. Um ano político de eleições marcadas para o final do ano, e talvez o São Paulo, para sair dessa ebulição, talvez pudesse tentar antecipar essas eleições para acalmar o clima político. E para se ter uma ideia, ontem o que aconteceu no Conselho mostra a bagunça que é o São Paulo fora de campo. O presidente do Conselho, ontem, Aires Abreu, seria julgado à noite pelo Conselho Deliberativo para ser afastado ou não. Precisaria de 2/3 do Conselho para afastá-lo. Ele mesmo, como presidente do Conselho, dissolveu o Conselho de Ética que colocou que o julgamento, que ele teria que ser avaliado pelos conselheiros, e no final, com a reunião já totalmente desmarcada, o vice-presidente, o abaixo dele no conselho, falou que não, que o Conselho de Ética estaria mantido e que ele precisa passar por essa sabatina sim, para saber se permanece ou não. Então esse tipo de confusão, que uma coisa é falada de manhã e outra é falada à noite na política do São Paulo, é basicamente o que está atingindo bastante o futebol do São Paulo nessa temporada já de queda de presidente, de saída de outros dirigentes, de muita coisa que foi parar na polícia e de uma eliminação para lá de precoce. Do lado do Juventude, claro, comemoração muito grande, festa muito grande da torcida, o time tem como prioridade a volta à Série A do Campeonato Brasileiro, mas não ia perder a chance de poder faturar os 2 milhões e avançar entre os 16 melhores da Copa do Brasil, senão
não para brigar pelo título, para conseguir mais e mais possibilidades de grana na competição, conseguindo com isso reforçar o seu caixa e reforçar a equipe para a sequência da Série B, que, volto a dizer, é o grande objetivo do Juventude na temporada. Tô por aqui, Marcela, vou esperar a chegada de quem vai conceder a coletiva e vamos ver se teremos ou não mudanças ainda nesta noite na comissão técnica do São Paulo. Marcela. Tá certo, Edu. Bom, a prioridade toda é com você, então assim que você tiver qualquer novidade, assim que alguém sentar para começar essa entrevista, a gente volta então para o Rio Grande do Sul com o Eduardo Afonso e também com a diretoria de São Paulo ou com o próprio Roger Machado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos minutos também depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Bom, falamos aqui, né, do Ferreirinha e da expulsão com 22 segundos, com menos de 30 segundos em campo. Depois ele tem entrado substituindo o Luciano, que se machucou. Vamos colocar aí, então, na tela esse lance do Ferreirinha, da expulsão, se foi ou não foi justo o cartão vermelho. Inclusive tem o Carlos Eugênio Simon falando sobre isso, mas tem aí ó, o tempo que ele ficou em campo. Tá o Luciano saindo e ele sai arrasado, parece que com uma lesão muscular, e aí logo depois vai aparecer a imagem do Ferreirinha e ele pelo menos se coloca nessa posição de sim, poderia ter sido expulso, e foi isso que o árbitro fez. Mas olha aí, quanto tempo. Então, depois que começa o lance, né, já estava ali com 22, e acontece aí esse... de bola rolando são 22, né? De bola rolando 22. A gente contou o espaço antes do tiro de meta ser batido. Da entrada dele, né? A gente colocou aí de bola rolando isso. E aí ele recebe o cartão vermelho direto. O Calleri ainda tenta conversar com a arbitragem, mas não tem conversa. O quanto dessa eliminação passa também por essa expulsão do Ferreirinha? Eu acho que é o acontecimento determinante da noite, porque não que o São Paulo viesse jogando bem e a gente tivesse confiança para chegar aqui e dizer que com 11 contra 11, o São Paulo levaria o jogo da maneira como ele estava se desenrolando, talvez vencesse, né? Não dá para a gente fazer esse exercício aqui. O futebol não permite essas futurologias, mas a perda de um jogador, especialmente depois de o São Paulo perder por lesão o seu atacante, que fazia um pouco do trabalho de companhia ao Calleri no ataque. O Calleri passou depois disso praticamente o jogo todo, até as substituições que o Roger fez com o São Paulo, já perdendo o jogo praticamente sozinho, correndo de um lado para o outro, sem conseguir interferir, sem conseguir participar do ponto de vista ofensivo. Então, São Paulo perde o Luciano, o jogador que entra no lugar do Luciano não dura 30 segundos em campo por uma questão disciplinar. Para mim, esse é um dos fatores determinantes do resultado, para o São Paulo ser eliminado. Mesmo que a gente também não possa dizer aqui que seria impossível, com 10 jogadores, o São Paulo evitar o que aconteceu, né? Também não temos como fazer essa afirmação. Mas o prejuízo é muito claro. O Juventude volta para o segundo tempo muito animado, com a possibilidade de fazer valer esse homem a mais em campo. Efetivamente faz isso, faz 1, faz 2, faz 3 gols, mesmo depois do gol do Tapia, que naquele momento levava a classificação para os pênaltis. O Mandaca faz o gol que leva adiante o Juventude na Copa do Brasil e elimina o São Paulo. Então, tudo isso, claro, aconteceu depois da expulsão, e eu vejo uma ligação direta entre a perda de um homem e a perda do jogo. Pois é, e ainda teve a oportunidade com o Tapia, né? Aos 39, mas aí o Mandaca faz aos 48, 49 minutos, ele consegue fazer o terceiro gol que dá a classificação para o Juventus. É realmente ainda mais revoltante, porque o torcedor de São Paulo estava contando pelo menos com esses pênaltis ali no finalzinho, depois de ter conseguido o gol com a entrada do Tapia, que inclusive é uma mexida do Roger Machado. A verdade é, mais 40 minutos já então do final da partida e ainda não temos a entrevista do Roger Machado. Alguma coisa séria está acontecendo sim ali nos bastidores, e é claro que a gente vai trazer para vocês ainda neste Sport Center. Eugênio, eu quero colocar o Carlos Eugênio Simon falando sobre o lance do Ferreirinha e quero a tua opinião também sobre isso. Vamos lá. O cartão vermelho apresentado ao Ferreirinha é exagerado. Ele não vê o zagueiro correndo, que atravessa a frente dele. Quando ele vira, ele se choca com o zagueiro, os braços à frente. Cartão amarelo seria o mais correto. Foi um exagero do árbitro.
Tá bom, tá certo. Então, para o Carlos Eugênio Simon, um exagero a expulsão, mas é aquela coisa, né? Ele entrou, se meteu neste lance e não deixa de ter sido, sim, um choque forte com o adversário. Eu vejo a expulsão justa. Sinceramente, ele atinge o adversário com um soco na nuca. E é uma jogada que ele não tinha nada que fazer ali. Sabe? Por que ele foi em cima do corpo do adversário? Sabe? Não se explica. Ele corre o tempo todo com o zagueiro ao lado dele. É que a bola vem para a direita. Uhum. E aí, quando a bola muda a direção, o zagueiro muda a direção, ele também. O zagueiro já estava ali. E ele, inexplicavelmente, ele dá um soco. Ele não coloca o braço, não, ele atinge na nuca o jogador do Juventude, que imediatamente cai. Eu acho que o inexplicável ali, o exagerado ali, é a atitude do Ferreirinha. Pra que aquilo? Porque ele acabou de entrar, quer mostrar vontade, quer mostrar que está ligado no jogo. Ele entrou fora da temperatura do jogo. Não era aquele jogo que estava acontecendo até ali. Exato. E ele acabou prejudicando o São Paulo. Eu já falei aqui, o Juventude era melhor que o São Paulo desde o primeiro minuto. No primeiro tempo, são 9 finalizações contra 2. Isso aí foi no finalzinho do primeiro tempo, 44 minutos. No segundo tempo, são 15 finalizações contra 2. Então, o que acontece na dinâmica é que aumenta a vantagem técnica do Juventude sobre o São Paulo. Tem o lado psicológico também, como já disse o André. O Juventude passa a acreditar na possibilidade. E a parte prática é que ela acontece. Então, é indiscutível. Porque até ali é um 0-0. 11 contra 11, você tem a sensação de que o jogo está ok. O Juventude está melhor, mas está dando para levar. O São Paulo poderia levar um gol que ainda assim iria para os pênaltis, a decisão. Então, era um jogo mais ou menos controlado. Ficou descontrolado no segundo tempo, com um jogador a menos. É importante a gente comentar que um pouco antes da expulsão, aconteceu um lance com o Caleri, também de cotovelada no rosto. O jogador do Juventude ficou com a boca sangrando, que eu entendo ser mais violento até em relação a o que a regra costuma qualificar como agressão, do que o lance com o Ferreirinha. O árbitro não expulsa o Caleri. E aí eu acho que podemos debater a respeito. Talvez ele tenha percebido que tomou a decisão errada numa determinada ocasião, e aí o cartão vermelho para o Ferreirinha saiu um pouco mais fácil do bolso dele do que... Já tinha havido também uma cotovelada, se não me engano, do Enzo, no lateral do Natan, mais para o início do jogo, que não foi com tanta violência, mas deixou o lateral do Juventude no chão. Sim. E essas coisas são assim. Mas, no mínimo, eu tendo a concordar com a opinião do Simon, porque eu não consigo ver um soco. Eu vejo um encontrão, uma imprudência mesmo, um ato tresloucado e tal. Mas, sem nenhuma dúvida, ele se colocou na mão do árbitro. Ele não tinha que ter feito isso. E tem checagem de VAR. Provavelmente teria terminado o jogo. Eu também tenho essa tendência a concordar com Carlos Eugênio Simon, mas o cartão vermelho também não acho um absurdo, né? Informação do Eduardo Afonso. O Rui Costa e o Rafinha estão conversando a sós no gramado, lá em Caxias do Sul, tá? Então, acho que ainda vai demorar para termos alguma informação, mas essa é a última que nós temos. Rui e Rafinha conversando a sós no gramado. Mas ele também já deixa aqui para ficarmos muito atentos às redes sociais do São Paulo. E é claro que estamos aqui fazendo todo o nosso trabalho de apuração também em relação a isso. Mas você acha, então, que, claro, o que aconteceu no jogo e a expulsão do Ferreirinha tem muito a ver com o resultado também. Tem muito jogo, a ver. Apesar de tudo que aconteceu nas últimas partidas. Sim. E o pobre futebol apresentado pelo São Paulo também. Eu acho que a própria expulsão já é uma consequência desse ambiente todo. O cara já entra nervoso no jogo. Já entra num tom acima, querendo mostrar que vai resolver e tal. Excesso de vontade. O clima é ruim, o ambiente é conturbado.
tudo é problemático. Então, isso vai se traduzir em ações dos jogadores dentro das 4 linhas. A gente citou aqui, né? O André acabou de citar o lance do Caleri, eu lembrei o lance também do Enzo. Aliás, o Enzo vai muito mal no jogo, mais uma vez. Já tinha ido mal no jogo contra o Corinthians, em outras partidas anteriores. Os 2 primeiros gols passam decisivamente por ele, tanto é que ele é substituído. Entra o Wender no lugar dele na hora que, no mesmo momento que ele tira o Danielzinho para colocar o Tapia, isso aí gera o lance do gol do São Paulo, ele também troca o lateral esquerdo, porque sentiu que ali a coisa estava muito difícil, né? Ele está pecando muito na marcação, o Enzo Dias. E até deu aquele sopro de esperança com o gol do Tapia, só que ao mesmo tempo que você coloca mais um jogador na frente, você perde meio de campo e permite ao Juventude a pressão final, que resulta no gol da classificação. E era o Juventude que já tinha encontrado o caminho 2 vezes, né? Mas é claro que fica o gosto muito amargo para o torcedor também, porque o torcedor ficava naquela. Agora se fecha, dá algum jeito de não deixar a bola passar e a bola acaba passando. O Mandaca cabeceia 2 vezes no lance 2 vezes ainda. O Rafael joga para frente, né, a bola, e aí o Mandaca vai na segunda vez, consegue fazer o 3º gol.